Se você achou o valor sentimental muito lento e paradão, então o filme de hoje é pra você. Ele faz você sentir a pressa do personagem no corpo. É uma história contada no meio de um empurra-empurra, só que com total controle do caos. Bora falar a respeito, sem spoilers. Vamos lá? Vamos lá. Marty Supreme. O filme se passa nos anos 50 e segue a história de um jogador de ping-pong que precisa juntar dinheiro para participar de um campeonato no Japão. Partida vira negociação, negociação vira ameaça, temos o nosso filme. A direção é do Josh Safdie, que co-dirigiu o espetacular Uncut Gems, e os dois filmes têm um DNA bem parecido no sentido da pressão constante e dos personagens que se metem em apuros por impulso. Só que aqui ele tá mais interessado no espetáculo social do que na punição moral. Não é apenas a história de um homem em colapso, é um homem tentando virar lenda na base do grito e da conversa atravessada. É um palco lotado com muito nervo, muito risco, mas sem esquecer do humor e da ironia. O filme te pega como um choque, ele é barulhento, todo mundo suado, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas com uma mão muito firme por trás de tudo. O diretor filma como quem se enfia no meio do aperto. As cenas onde parece que não tinha espaço para câmera. O filme acompanha um homem que está vendendo a crença nele mesmo o tempo todo. Quando isso pega, vira combustível para ele. Quando falha, vira vergonha pública. E os dois casos são muito divertidos de assistir. O filme escala constantemente. Um novo problema nasce do anterior. Às vezes parece que você está vendo 3 cenas em uma. A fotografia do Darius Conde dá cara de época sem transformar o filme numa vitrine. É um passado com textura de coisa usada e pelo menos parece ter sido gravado em 35mm. Se não foi, é um digital que imita a película muito bem. A câmera adora ficar perto demais, então quando o protagonista mente, você vê no cantinho da boca, sabe? Outra coisa são as imperfeições na pele dele. O filme faz muitas coisas que deixariam outra história cansativa, mas ele sabe manipular os elementos para deixar a narrativa super envolvente. O som do filme vive de barulho comprimido, muitas salas cheias, muitas vozes sobrepostas. A confusão aqui é tão auditiva quanto visual. A música do Daniel Lopatin acelera e muda a cor das cenas. Ela muitas vezes empurra, cutuca e até muda o sentido de uma cena. Eu me peguei pensando se a música não é moderna demais para o período, porque o filme se passa nos anos 50 e a trilha parece algo dos anos 80. Mas acaba funcionando com a temática do filme, porque o protagonista vive enxergando um futuro que ninguém mais vê e tentando convencer o mundo desse futuro. Então faz sentido que ele tenha músicas que são à frente do seu tempo. A montagem encaixa conversa, reação e deslocamento de uma maneira bem gratificante de acompanhar. Dito isso, o filme gosta de testar a resistência do espectador. Há momentos onde dá para sentir um alongamento que dilui um pouco o impacto. O roteiro trata a ambição como um vício socialmente aceito. O Marty quer ganhar, claro que ele quer ser campeão lá do torneio, mas muito mais do que isso, ele quer ser reconhecido, ele quer ser aceito, ele quer ser visto. O que, inclusive, conversa muito bem com o período pós-guerra dos anos 50. Dinheiro mandando, reputação como moeda, masculinidade como teatro. Os diálogos são rápidos e cheios de negociações escondidas, ninguém conversa por conversar aqui, quase tudo que é dito tem um propósito muito claro e um subpropósito. Essas disputas pequenas compõem boa parte do humor do filme. Tem uma cena que eu gostei tanto, que ele vai lá falar com uma personagem cheio de lábia, cheio de mentirinhas, cheio de manipulação, usando uma informação que ele sabe que ela tem, mas ela não sabe que ele sabe, para tentar fazer um tchananã, mas aí na hora H ele é completamente desmascarado porque ela se ligou e é tão satisfatório. A recriação dos anos 50 é ótima, visualmente tá impecável, mas o filme também investe muito no comportamento das pessoas, a hierarquia no jeito de sentar, no jeito de falar, quem pode interromper quem, quais são as consequências disso, ambientes apertados, é tudo muito cheio de coisas, pessoas não têm espaço para existir com calma. O figurino também desenha muito bem o status, quem manda, quem finge que manda, quem vai ser esmagado pela autoridade do
do outro. Tem outra cena que eu gostei demais porque ela exemplifica tudo que o filme faz. Ela começa como uma cena e depois vira uma sequência de problemas. Ela mistura vergonha, timing perfeito, o personagem saindo completamente da sua zona de conforto e o começo de um desastre em cadeia, que é o que esse filme faz de melhor. O personagem quer ir de A para B, mas a graça do filme, a nata do filme, está nas digressões. O filme entende muito bem que seu protagonista é meio babaca, então ele usa momentos onde o ego dele é ferido para premiar o público, mas ao mesmo tempo você lá no fundo ainda tá torcendo por ele. E isso não é fácil de fazer, exige muito controle, muito planejamento, é muito difícil fazer o público gostar de um narcisista. Tem mais uma cena que ficou comigo, a única coisa que eu vou dizer é que ela envolve Mel. Ela muda completamente a escala moral do que você vinha assistindo e eu fiquei tão impactado com aquilo. A palavra sobreviver ganha outro peso. Ela tira o espectador do conforto, coloca o ego do Morty numa luz bem cruel e ela aponta um contraste que o filme não precisa explicar, a diferença entre a vaidade e o cuidado coletivo. Agora, em termos de tom, a cena difere completamente do resto do filme. É meio que uma lombada narrativa. Você tava, ok, é uma história sobre isso e tananã, e o objetivo dele, de repente, catabum, tchau, tchau, e aí volta ao normal. O tom do filme trabalha muito bem a mistura de comédia com tensão, mas há momentos onde ele quer ir para algo mais sombrio e não consegue decidir qual das três marchas ele engrenou. E o filme tem uma recorrência leve de truques. O mecanismo é repetido algumas vezes. O Morty vende uma ideia, depois pressiona, depois foge. O Timothée Chalamet tá muito bem aqui, não tem como negar. Ele faz um trabalho quase de memória muscular, sem virar caricatura, ele pega os tiques do personagem muito bem. Tem um vídeo no YouTube do Morty de verdade jogando ping-pong em 1949 e tá igualzinho. Ele tem perfeito controle do ritmo da fala. Às vezes ele atira frases como se estivesse vendendo tempo. Em outros momentos ele engole a frase pela metade e o plano muda. Então o filme sabe exatamente a intenção que precisa ser trabalhada por trás de tudo que ele fala. Eu não posso dizer que é minha interpretação preferida entre os possíveis indicados, mas se ele levar o Oscar, não vai ser injusto. A Gwyneth Paltrow traz uma elegância cansada de quem não está mais no centro das atenções. Eu nunca fui um grande fã dessa atriz, mas ela tá bem. Ela nunca vira um troféu do Morty. Ela entende muito bem o jogo e ela tem uma calma que dá contraste ao jeito piradão do Morty, e isso dá um sabor para as cenas que eles dividem. A Odessa Asian é o chão emocional do filme. Ela joga com praticidade, com uma inteligência de sobrevivência que não é glamurosa. Tem uma hora que ela faz algo que dá raiva, mas ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é totalmente virtuoso. E quando parece que vai ser demais o show do Morty, ela puxa o personagem para perto das consequências. O Tyler, the Creator, tem um carisma de rua com um senso de humor que brota naturalmente do desconforto. Ele segura as cenas com leveza, e essa leveza vira um recurso dramático muito importante, porque ela te permite respirar no meio do caos. O Kevin O'Leary tá no filme e ele é um ótimo exemplo de casting inteligente, porque ele não é ator, mas o personagem foi escrito para encaixar certinho com a personalidade dele na vida real. Eu achei que tava vendo Shark Tank. Marty Supreme é uma dramédia nervosa, cheia de tensão, filmada de perto e com fome, e sustentada por um Chalamet afiado, incômodo e difícil de tirar da cabeça. Nota 9,4. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.